Cumprimentos a todos. Estamos de regresso às entrevistas com base na política local aqui no Montijo. Hoje o nosso convidado é Pedro Vieira, vereador do PSD da Câmara Municipal do Montijo. Muito agradecido pela sua presença e, antes de mais, agradecer-lhe o convite que foi endereçado por nós e ter aceito. Muito obrigado. Tendo como base o balanço do atual mandato como vereador até ao momento e perspectivas futuras, o que é que considera que foi mais relevante até agora que foi feito pelo PSD e por si? No PSD, durante este mandato, teve uma postura sempre muito proativa relativamente ao que se passa no município, e nomeadamente dentro da Câmara e dentro da Assembleia Municipal. Portanto, os autarcas do PSD exerceram sempre uma ação muito coordenada no sentido de alterar o que entendem ser necessário dentro da política do Montijo, e foi nesse sentido que nós tomámos essa atitude muito proativa, temos vindo a tomar essa atitude muito proativa, que nos levou desde o início a apresentar ideias muito concretas e muito fortes para o Montijo. Portanto, nós temos uma fasquia colocada num sítio muito alto. Nós estamos a tentar criar uma agenda de altíssima exigência para o Montijo, coisa que o Montijo nunca teve nos últimos 40 anos. Portanto, é um romper com tudo o que se passou no Montijo, tanto em câmaras de CDU, quando estavam geridas pela CDU, tanto na cena na cena do que tem vindo a ser proposto e feito pelo Partido Socialista. Portanto, nós entendemos que existe uma possibilidade muito séria no Montijo, de face à falência que está demonstrada dentro das perspectivas que se colocam tanto com o projeto do PS como com o projeto da CDU. Nós entendemos que o projeto do PSD tem capacidade e tem uma exigência neste momento de conseguir catapultar o Montijo até um nível que o Montijo nunca teve capacidade de atingir, por força dessas propostas, tanto da CDU como do PS, não terem a substância necessária a criar o desenvolvimento que o Montijo necessita. Portanto, o Montijo tem sido sempre utilizado para a política, utilizado como instrumento na política nacional. Nunca houve uma clara aposta no Montijo, e não estamos a falar no Montijo apostando a fazer pequenas coisas, estamos a falar uma proposta séria para a nossa cidade e para o nosso concelho. Portanto, é isso que o PSD tem e tem sempre procurado. Seja na Câmara, inicialmente rejeitando orçamentos, seja na Câmara, atualmente viabilizando através da abstenção, dentro de uma margem de muita negociação e de uma margem muito exigente para com o Partido Socialista. Portanto, o PSD exige que o Partido Socialista cumpra uma agenda que foi imposta pelo Partido Social Democrata, portanto, uma agenda que leva à concretização de uma série de coisas que o PS nunca foi capaz de concretizar aqui no Montijo, e que se deixe de vitimizar e que deixe de fazer decair a sua ameaça sobre os montijenses. Não é uma ameaça, é uma realidade que não concretiza, portanto, não concretiza as exigências dos montijenses, exigências desde há muito, para penalizando os montijenses e vitimizando-se, dizendo que é por facto do PSD ou por facto da CDU em conjunto ou separados, etc. Já utilizou os dois discursos, lhe negarem o orçamento ou votarem contra, que ele não tem capacidade. Isso não é a realidade. Portanto, o orçamento do Montijo tem possibilidade de ser alterado, tem possibilidade de ser corrigido, no sentido de ir ao encontro às exigências dos montijenses, no sentido de fazer aquilo que é necessário. Por exemplo, vou dar 2 ou 3 exemplos. O bairro da Bela Colónia não foi infraestruturado ano passado, e era uma das exigências de sempre do PSD, não foi asfaltados os monumentos e feitas as infraestruturas necessárias, que são negadas a esse bairro quase há 20 anos, e o PS utilizou-se disso como um dos argumentos, foi dizer às pessoas que era o facto do PSD não ter aprovado o orçamento. O que é facto é que a aprovação do orçamento não tem a ver com medidas específicas, tem a ver com a globalidade do orçamento, e o PS, ao não aceitar a globalidade das intenções do PSD, não
entendeu penalizar essas pessoas específicas desse bairro ou outras situações, por exemplo, o Largo da Feira de Canha, ou outra situação, o trator para a freguesia de Sorilhos Grandes, que até é da CDU, e utilizou essas situações como arma de arremesso, dizendo que, vitimizando-se, a dizer que não é possível porque não está no orçamento. O PS tinha capacidade, o Sr. Presidente tinha capacidade de alterar o orçamento em qualquer momento e de incluir essas situações, coisa que só fez agora, no fim, na última correção, na última alteração do orçamento deste ano, no fim do ano, fê-lo agora, porque não sabia se nós íamos ou não aprovar o orçamento, e então entendeu que estava ali, houve ali um momento de espera e entendeu que isso deveria ser candidatado ou devia ser colocado numa alteração como medida avulsa, vá. E nós entendemos que o Montijo não se pode fazer com medidas avulsas, entendemos que não pode penalizar as pessoas, que devem de ser cumpridas as necessidades das pessoas. Nós trabalhamos para as pessoas, portanto, não andamos aqui a trabalhar na cena de uma agenda individual política, como é o caso do Sr. Presidente. Nós não pomos a Câmara ao nosso serviço, nós servimos a Câmara e servimos o Montijo. Portanto, é esse o projeto de altíssimo nível. Portanto, nós colocamos a fasquia num altíssimo nível que se calhar o Sr. Presidente não está habituado, mas é isso. Nós analisamos todas as propostas, fazemos sugestões a todas as propostas, concretizamos as nossas ideias sob forma de declarações políticas sempre que é necessário. Aliás, há aí situações onde vai verificar isso e, portanto, clarificamos relativamente a essa situação, só para concretizar. No orçamento de 2015, ou em 2014, nós entregámos um caderno de encargos com uma série de propostas que o Sr. Presidente recusou logo à partida. Essas propostas conduziam a uma melhoria, aquilo que nós tínhamos entendido como uma melhoria efetiva da qualidade de vida dos montejenses, transversal. Não foi aceito, foi rejeitado, depois a seguir, como o orçamento teve várias votações e foi rejeitado por várias vezes, o Sr. Presidente entendeu repescar uma ou duas, já a ver a medo se a gente lhe ia aprovar o orçamento, mas nós explicámos que havia uma determinada linha que não era uma ou duas propostas avulsas que ele entendia recolher, havia uma determinada linha de pensamento que ele tinha de cumprir ou que não cumprir. E ele entendeu não cumprir, entendeu penalizar os montejenses, adiando uma vez mais por um ano o desenvolvimento do nosso Conselho. Olha, é semelhante ao que se passou agora com o aeroporto. O Sr. Presidente foi-lhe dada uma proposta por parte de uma entidade privada de fazer um protocolo envolvendo uma série de entidades. Falta a assinatura do Sr. Presidente da Câmara, porque entende que tem uma exigência enorme para quem decide, um investidor privado que decide bafejar o nosso Conselho com um investimento de quase 300 milhões de euros, e o Sr. Presidente apresentou um caderno de encargos que não foi à Câmara Municipal, portanto que não nos consultou na Câmara Municipal, a nós, à CDU, não consultou, apresentou de livre iniciativa um caderno de encargos sem ter competências para decidir pela Câmara, sozinho. Portanto, entendeu apresentar mais uma fatura àquela pessoa. Olha, para além do aeroporto, tem aqui estas exigências que não foram consensualizadas. Não quer dizer que nós não tivéssemos situações que pudéssemos querer a priori colocar, mas aqueles que colocou foi só as que ele entendeu. Portanto, e o que é que se recebeu em troca? Recebeu em troca de que, ao adiar continuamente aquela situação chegou a um ponto em que, na situação de instabilidade política em que nós estamos agora atualmente, aquele aeroporto pode ou não vir para o Montijo. E porquê? Porque o Sr. Presidente não assinou em tempo oportuno, em momento-chave, a situação que fecharia a decisão do aeroporto ficar aqui. Portanto, neste momento, nem esse investimento determinante está fechado e concretizado que fica cá. Ainda ontem eu tive a oportunidade de estar numa reunião, da qual não posso falar muito porque é uma reunião da Câmara Municipal, mas que já se aventou a possibilidade do aeroporto não ficar na base. Portanto, o que nos preocupa-nos foi uma decisão que foi decidida na Câmara Municipal, que foi votada e que agora, neste momento, já começa ali a abanar. Portanto, isso se calhar já resulta um bocadinho de o PS também tem uma posição da CDU agora neste momento para conciliar, porque a CDU e o PS
apesar de na Câmara se assumirem como adversários na cena política nacional, não se sabem como é que estão, mas estão perfeitamente coligados em termos objetivos, que é derrotar a política do PSD. Portanto, se querem derrotar a política do PSD, eles têm de se coligar, coligando-se daquela maneira, pela negativa. Eu não sei como é que a CDU vai impor ou não mudanças, porque temos de ver que na Península de Setúbal praticamente todas as câmaras são CDU. Portanto, se o aeroporto cai ou não cai. Portanto, eu acho que se não cair, pelo menos vai ficar quase certeza adiado por vários anos. Visto que esta é uma das questões mais prementes e se calhar até mais preocupantes para a população do Montijo, a questão do aeroporto, nota-se claramente pelo seu discurso agora que o elenco do PSD é a favor da implementação do aeroporto na base. Considera que essa é a opção mais viável ou se calhar noutro local também aqui no Concelho do Montijo isso seria mais agradável e muito mais propício a outras situações, nomeadamente o novo hospital, outras valências que pudesse advir através do aeroporto? A sua posição é claramente o aeroporto na base aérea. A nossa posição relativamente ao aeroporto está muito definida desde muito antes até de eu entrar para a Câmara, muito antes do Dr. Mercedes ser candidato. A posição do PSD foi sempre a de trazer o aeroporto para o Montijo. Portanto, ainda quando o elenco socialista na Câmara Municipal, liderado pela Dra. Maria Amélia, mas a gente estava presente o Dr. Nuno Canta como vereador das obras das obras públicas. Relativamente a essa situação, quando na Câmara foi votado contra a vinda do aeroporto da OTA para o Montijo, foi votado contra, o PSD manteve-se sempre a puxar o aeroporto para a nossa terra. Quando o governo socialista, o PS estava na Câmara com maioria absoluta, havia um governo socialista com maioria absoluta a dizer que a margem sul era um deserto, o PSD sempre disse que o Montijo era uma alternativa credível e houve movimentações, seja do PSD, seja da sociedade civil, das pessoas que nós consideramos que são pessoas bem informadas, no sentido de explicar por A mais B que aquela opção na OTA era ruinosa para o país e que a solução estaria numa localização alternativa na margem sul, que depois verificou, analisadas determinados fatores postos em causa para determinadas localizações, foi verificado que a opção pelo espaço do Campo de Alcochete seria o mais lógico em termos de desenvolvimento nacional. Por outro lado, essa lógica, essa localização, era uma localização, apesar de ser muito mais favorável do que a OTA, muito menos dispendiosa, muito menos nociva em termos ambientais, ainda de si necessitava de uma série de investimentos, seja o TGV, seja a terceira travessia, seja reforços de rede viária, seja uma série de outros investimentos, incluindo até teve prevista uma cidade aeroportuária junto a esse aeroporto, portanto necessitava de um investimento para além dos 4 mil milhões necessários para materializar essa solução aeroportuária, ainda seria necessário um outro tanto de investimento no setor das infraestruturas que dariam acesso, portanto, para além de fazer esse coração, seria necessário ligá-lo através de vasos sanguíneos, portanto, o aeroporto só por si não funciona sem infraestruturas, precisava de todas as acessibilidades, estamos a falar de milhões de pessoas, e para além disso, temos de lembrar que essas pessoas não vão ficar em Canha ou nas Taipadas, essas pessoas vão para Lisboa, portanto, essas pessoas destinam-se essencialmente, o destino é a Lisboa. Portanto, depois teria de haver um transporte intermodal, portanto, toda a gente ia ter de fazer 40 km para lá, 40 km para cá. Isso exigiria um investimento enorme. No momento de crise, quando nós entramos em que houve colapso, seja do setor público, das obras públicas, o Estado neste momento não tem capacidade de endividamento e não tem capacidade de investimento dessa natureza. Portanto, optou o Estado por esse investimento passar para a esfera privada. E para a esfera privada, sob que situação? Foi feito um protocolo e foi feita uma privatização da ANA, e nessa privatização existe um protocolo e esse protocolo define claramente os limiares que, ao ser atingido o aeroporto de Lisboa, a ANA estaria obrigada a investir na investigação da solução aeroportuária para a zona de Lisboa. A ANA está a estudar essa solução não está fechada, mas está muito próxima de uma decisão,
uma decisão relativamente à localização, não ao arranque do investimento. É preciso as pessoas não serem enganadas que o aeroporto não vem amanhã. Portanto, o que poderá vir é uma decisão quanto à localização, e a decisão quanto à localização para a ANA, pesando uma série de fatores, entre os quais o de acessibilidades e o de risco financeiro são os mais preponderantes. Pesando isso, a solução base aérea, que é uma solução antiga, mas que se abriu novamente no horizonte da ANA, e a base aérea complementar ao aeroporto de Lisboa, portanto, funcionando em complemento a estas duas soluções aeroportuárias, é a solução mais vantajosa do seu ponto de vista do investidor, ou seja, do investimento. É um investimento menos risco, tem menos custos, tem quase só 10%, portanto, passamos de 400 mil milhões a 300 milhões. Em termos de acessibilidades, não tem associado os outros 4 mil milhões também, tem outro investimento muito mais curtinho. Portanto, é mais racional, utiliza recursos que nós já temos, a base aérea, potencia a base aérea, a sua sobrevivência, porque é compatível com a base aérea. A base aérea, deixe-me entrar aqui num discurso paralelo, a base aérea é muito custosa para o Estado português, porque o Estado português, que era uma base aérea preparada em termos NATO, para receber 20 mil militares americanos em caso de uma invasão num cenário de Guerra Fria. Neste momento o cenário de Guerra Fria está afastado, a base aérea foi desclassificada da NATO, portanto ficou remanescente uma série de área que é do Estado português, tem de ser o Estado português a manter, que o comandante da base tem a necessidade de manter. Esses custos são imputados à Força Aérea, e a Força Aérea não tem recursos económicos para tratar desse espaço. Esse espaço, se for entregue, concessionado a um privado que vai dar uma solução de melhoramento de toda a infraestrutura portuária, as pistas, as acessibilidades, essas situações, fica tudo por conta desse investidor privado, em que a Força Aérea beneficia dessa melhoria. Deixe-me dizer que uma pista civil tem umas condições muito melhores para aeroporto do que uma pista militar. Uma pista militar é muito mais precária, portanto a qualidade da pista vai ficar muito melhorada. Em qualquer caso, se houver um risco de necessidade militar, a base existe sempre, a solução aeroportuária existe sempre e será sempre do Estado português, mas o que acontece? Acontece que, ao ser concessionado, existe ali uma possibilidade de aliar a manutenção, de aliar investimento privado, não esforçando a situação até um limite de sobreendividamento, que é o que nós temos corrido no nosso país todos os dias. Nós não necessitamos para já do aeroporto tão grande e provavelmente não necessitaremos de um aeroporto tão grande pelos próximos, como seria feito em Quênia, pelos próximos 50 anos. Portanto, nós ficamos com uma solução aeroportuária super bem feita. Eu digo isto porque sou arquiteto, tenho estudos, para além da licenciatura, ao nível do ordenamento do território, e sei perfeitamente o que estou a dizer. Se nós formos analisar o que se faz de países desenvolvidos, em que a racionalização do investimento é feita, não estamos a falar de países onde o gasto é feito só pelo gasto. Se for analisar com os aeroportos que se fazem no Dubai, ou alguns em Espanha, ou algumas situações que foram feitas pelo mundo, de aeroportos que são vendidos como grandes obras públicas, aí existe um investimento na panache, na verificação da força que o Estado tem de investir. Portanto, são projetos bandeira. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma solução económica, funcional, que nos meta nos melhores níveis de standard de funcionamento aeroportuário, mas que tenha o menor custo, porque nós temos uma situação que nós somos um aeroporto vocacionado, temos a necessidade de aeroportos vocacionados para turismo, portanto, muito associados a baixo custo, e estamos a falar de viagens ocasionais, portanto, que as pessoas têm de realizar no momento. Portanto, nós temos de ter essa capacidade aeroportuária, porque as pessoas não vão viver dentro do aeroporto. Para além disso, o aeroporto no Montijo cumpre um anseio fantástico. Eu digo-lhe fantástico, que é mesmo fantástico. Ao nível do nosso país, é um desígnio lindíssimo. Nós mudámos a cidade de Lisboa depois do terremoto. A cidade de Lisboa já tinha essa capacidade, portanto, a entrada por Lisboa de todos os turistas, todos os viajantes estrangeiros que visitavam Lisboa chegavam através do rio, era a chegada tradicional, sempre foi assim, e chegavam ao Terreiro do Paço.
e depois do Terreiro do Paço, depois do terremoto, fez a Praça de Comércio como a principal sala de chegada da cidade de Lisboa. Chegavam ali os barcos de todo o mundo e era ali que nós recebíamos as pessoas. Era aquela nossa cidade, a nossa sala de visita para receber os viajantes que vinham do estrangeiro. Era ali que a gente os impressionava. Basta ver o que dizem as pessoas da cidade de Lisboa ou daquela chegada. Portanto, aquela situação foi gasto muito dinheiro depois do terremoto para fazer aquela sala de chegada. Quando a chegada de barco, por volta dos anos 50, é substituída pela chegada de avião, porque nos anos 50 nós ainda fizemos umas melhorias no Porto de Lisboa, a Gar Marítima de Alcântara e a Gar da Rocha de Condóminos têm painéis lindíssimos de Almada Negreiros, portanto coisas estão lá guardadas que as pessoas normalmente já não veem, mas que os arquitetos conhecem. Portanto, a cidade de Lisboa foi feita para receber pessoas. Ainda agora o terminal do arquiteto Carrilho da Graça, o terminal de cruzeiros, é mais uma pedra nesse sentido de receber as pessoas dos cruzeiros chegarem ali àquela cidade que se lança para o rio. Portanto, o aeroporto, ao estar no Montijo, as pessoas ao apanharem o barco vão chegar àquela sala de visitas, vão ter a mesma oportunidade de receber aquela lindíssima serem recebidas por aquela paisagem lindíssima, não vão entrar pelo metro, vai ser uma chegada apoteótica. Não conheço nenhum aeroporto no mundo que tenha a possibilidade de ter uma chegada tão fantástica como a chegada do Montijo até Lisboa. Portanto, até nisso, o aeroporto do Montijo, na base, consegue concretizar como um desígnio que vem de há quase 500 anos. Portanto, e quando nós estamos a pôr as peças no sítio certo, é notório, é como estarmos a jogar o xadrez. Nós, quando pomos a rainha no centro do tabuleiro, nós sabemos que aquela peça tem muita influência. E nós, quando puxamos um aeroporto onde era gasto um monte de dinheiro, mas que se comportava como um peão na cena geoestratégica do território da área metropolitana de Lisboa, e puxamos essa peça para o centro da área metropolitana de Lisboa, se for a ver, o centro da área metropolitana de Lisboa praticamente coincide com a base do Montijo, aquela peça assume uma força tal, fica dentro do anel, que é compreendido pela cril, ligada pelas duas pontes, fica dentro do anel das acessibilidades, aquela peça passa a dominar e tem uma força territorial fantástica e de certeza que vai ser uma peça decisiva para o desenvolvimento da área metropolitana e para o desenvolvimento de toda esta zona. Porque, deixe-me dizer-lhe agora, ainda há pouco tempo, só 8% dos turistas que vêm para a área metropolitana de Lisboa é que vêm para a Península de Setúbal. Com um aeroporto cá e concretizado nesta centralidade, nós vamos ter um potencial brutal na Península de Setúbal e em toda a região da Costa Vicentina. Um aeroporto, ao invés de ser interior, se estiver aqui, vai ter possibilidade de desviar turistas de Lisboa diretamente para a nossa zona. Portanto, é uma peça mais bem estruturada em termos de... E ao não nos exercer a tal atração pelo dispendioso, que é perder dinheiro quase, eu diria quase perder dinheiro, 4 mil milhões para fazer uma coisa que podemos fazer com muito menos dinheiro e potenciar um investimento que já fizemos tanto em Lisboa como poderemos fazer aqui, eu acho que isto é fantástico. Portanto, o aeroporto no Montijo, para nós, é fundamental. Para além disso, é o que pode ser feito hoje. O outro demora 10 anos. Este pode ser feito já. Nós temos capacidade para fazer já. Porque é que andamos a adiar? Nós já podíamos ter este aeroporto feito. Se não andássemos aqui aí com exigências, com coisas, já podíamos ter este aeroporto quase feito no papel, portanto, a concretizar imediatamente. Não temos, infelizmente. Tendo como base o teor da entrevista, que é o balanço do mandato atual, e quando estamos a meio do mandato, o que pensa que ainda não foi cumprido, o que não vai ser cumprido, e quais as principais modificações que fazia no atual elenco do PS dirigido pelo Presidente Nuno Canta? Bem, relativamente às modificações do elenco, o Presidente Nuno Canta, eu começo um bocadinho por trás, nós não vamos meter a nossa foice em seara alheia. Portanto, as modificações que possam eventualmente surgir terão de sair necessariamente do Sr. Presidente Nuno Canta. O que eu duvido que saia alguma coisa assim relativamente razoável. Portanto, neste momento eu não falo dessas situações, não entendo que não devo pôr a foice em seara alheia. Relativamente ao que fala do balanço do mandato,
É assim, o balanço do mandato, neste momento, nós consideramos que tem uma face relativamente muito negativa e tem uma face moderadamente negativa. Eu vou explicar, eu passo a explicar. A face moderadamente negativa é uma face em que o PSD tem estado muito ativo. Portanto, existem uma série de situações concretizadas no Conselho de Montijo na atualidade que se devem muito à ação ativa e proativa, portanto, com propostas e com proatividade por parte do PSD. Eu recordo uma série delas. Relativamente à obra do mercado municipal, a obra do mercado municipal foi uma obra para a qual o PSD e eu, até particularmente, nos empenhámos muito em concretizar, portanto, seja durante a fase de campanha eleitoral, alertando para o facto dessa obra estar prometida desde há muito e ser de muito necessário, portanto, que é uma peça fundamental, entendemos nós, para a requalificação do centro do Montijo. Outras situações, como o Reis da Frente Ribeirinha, que foi das primeiras situações que falámos na Câmara Municipal e que depois se concretizou num modo até minimalista e muito, eu não vou dizer mal executado, mas muito pobre na Frente Ribeirinha, portanto aquele arranjo que foi feito ali em frente aos pavilhões onde fica os bares e aquela situação no antigo cais de vapores, essa situação podia ter sido potencial de um franco rearranque da Frente Ribeirinha que não foi conseguido. Portanto, aquilo é uma obra pobre, mas nós não podemos... É claro que é uma melhoria, mas é uma melhoria que não tem uma mais-valia, e ele podia ter uma mais-valia fantástica, podia ter sido aliado a uma situação, mas o Sr. Presidente tem aquele problema de não falar com a oposição, de não verificar as ideias que existem para o território e de entender que vai fazer aquilo que ele entende. E normalmente o que ele entende sai sempre assim um bocadinho pobrezinho. Depois, ainda ideias, tudo isto foram ideias que o PSD se bateu desde o início. Mas também nos debatemos para a melhoria da piscina municipal. Está expressa em várias declarações do PSD. O Sr. Presidente dizia que a piscina, apesar de estar em menos boas condições, que ainda era um equipamento da cidade, claro que é, mas o que é facto é que ele teve de fazer uma intervenção, agora uma primeira à pressa, para dar uma lavadela, e fez uma candidatura, e a piscina ainda vai ter uma segunda fase, que esperemos que seja melhor do que esta, porque esta aqui até foi descaracterizadora da piscina que existia, mas pronto. Portanto, vamos ver o que é que daí vai resultar. Mas a piscina também foi uma exigência do PSD, até porque tinha umas coberturas em fibrocimento num estado lastimável, podiam colocar em risco as pessoas, mas tem toda a maquinaria e todas as situações relativamente à piscina que estão obsoletas e que necessitam de requalificação, seja ambiental, seja requalificação ao nível das exigências da eficiência energética. Portanto, todas essas situações foram situações que foi o PSD o precursor a levantar na Câmara e que o Sr. Presidente percebeu que estava a ir pelo caminho errado e que tenta agora, vamos lá, sair, mas são migalhinhas, não servem, isso é o mínimo. E existe mais outra situação que o PSD teve muito empenhado, a substituição das coberturas de fibrocimento nas escolas. Nós fomos os primeiros a alertar, fizemos um levantamento das escolas, fizemos uma declaração em Assembleia Municipal, que levantou até muita polémica, porque a Câmara Municipal dizia que não havia assim tantos estabelecimentos com coberturas de fibrocimento. O que é facto é que se revelou que todos os edifícios que o PSD alertou para o facto de terem coberturas de fibrocimento nas escolas foram ou serão objeto de intervenção. Portanto, eu não sei se isto demonstra ou não, essa afinal sempre tinha alguma razão. E o que é facto é que todas essas escolas não são intervencionadas dentro deste mandato, ou pelo menos esperemos que venham a ser, existem perspectivas para isso, e se não for dentro deste mandato, será dentro do enquadramento do financiamento comunitário que termina em 2020, portanto, mais aí um fruto da ação proativa do PSD. Existe ainda uma outra situação que tem a ver com as escolas, que é as coberturas necessárias para ligar os vários edifícios escolares dentro do mesmo estabelecimento. Portanto, existem recintos escolares em que existe, por exemplo, uma escola básica e um pré-escolar, que estão desligados funcionalmente, mas que por lei, obrigatoriamente, e nós explicamos isso ao Sr. Presidente, é a Sra. Vereadora do Pelouro, que por lei têm de estar interligados através de uma passagem coberta.
Eles demoraram um bocadinho de tempo, ainda agora têm algumas dificuldades em perceber isso, mas já perceberam que é uma necessidade, porque as pessoas de facto queixam-se que os filhos do pré-escolar, estamos a falar de crianças entre os 3 e os 6 anos, para irem ao refeitório têm de ir com capa nos dias em que chove, porque não existe essa ligação funcional, que de resto decorre da lei e é obrigatória. E é obrigatória desde 1999, data em que a maior parte desses equipamentos foram construídos. Portanto, já na altura, houve um incumprimento legal por parte da Câmara e da gestão socialista nessa ligação funcional. Essa situação foi alertada, agora exigimos e continuamos a exigir para todas as escolas, pese embora mesmo neste orçamento, e perspectiva-se que até ao fim do mandato não vão estar concluídas todas, mas é uma exigência que o PSD faz dessas acessibilidades. Tal como fez exigências de acessibilidades em todos, já fez, em todos os edifícios municipais que não têm acessibilidades, portanto, nem todos os edifícios municipais estão equipados de modo a suprir as exigências das pessoas que têm deficiências na deslocação. E decorre da lei que é obrigatória a criação dessas situações. Eu lembro só que o edifício onde nós temos as reuniões de Câmara não tem um elevador ou não tem uma situação para as pessoas de cadeira de roda ou de cadeira de roda, dificuldades, uma pessoa que parta uma perna, qualquer pessoa tem obrigatoriamente de ter resolvido o seu acesso a determinadas situações públicas. E o sítio onde nós fazemos democracia, o sítio onde nós temos a casa-mãe das decisões aqui no Montijo, que é a Câmara Municipal, curiosamente, não tem essa acessibilidade assegurada, que é uma coisa que nós achamos aberrante. Aberrantíssima. Portanto, essa situação é uma situação que nós deixamos aqui um alerta, porque é fundamental, mas que já criámos essa situação, esse alerta também na Câmara. Depois, existem ainda outras situações onde o PSD se envolveu ativamente, estamos a falar de situações muito proativas, o Largo da Feira de Canha, uma coisa que eu já falei, que é o arranjo das infraestruturas no bairro da Bela Colónia, mas não só, porque nós não olhamos só para o bairro da Bela Colónia, apesar de ser um dos bairros mais prejudicados de sempre no Montijo, mas olhamos para o bairro do Barrão, o bairro da Boa Esperança e outros bairros e outros locais que não estão dotados de infraestruturas e que hoje, no século XXI, no ano 2015, depois de estar identificados no PDM, esses locais desde 1997, é inadmissível como é que ainda existem sítios em que não estão dotados de infraestruturas básicas, estamos a falar de saneamento, portanto, em que os esgotos correm para fossas rotas, poluindo os lençóis freáticos de água. É uma situação inadmissível num conceito que se arroga estar sobre o maior aquífero da Europa, ou o maior aquífero da Península Ibérica. Portanto, eu tenho grande dificuldade, às vezes até me envergonho de ser vereador de uma Câmara que não consegue compreender a gestão do seu Executivo, estamos a falar do seu Presidente da Câmara, os vereadores estão lá colocados pelo voto popular, não conseguem perceber as deficiências das políticas que vêm sido praticadas no Montijo ao longo de largos anos. Agora, depois também de muita insistência do PSD, começam a fazer obras ali junto à Avenida dos Pescadores e na ligação com a Avenida Luís Camões, que são situações que decorrem de um facto que é os esgotos antigos do Montijo eram unitários. Portanto, juntavam esgotos domésticos, águas sujas, com águas da chuva. O que acontece? Essa ligação, ao serem juntos num coletor unitário, eles correm unitariamente, antigamente corriam para o rio, e agora correm para as centrais de bombagem. A central de bombagem está ali mais ou menos localizada, uma delas, ali nos pescadores, ali junto àquele edifício onde era a antiga guarda fiscal. E depois são bombados sucessivamente até chegar à etar do Seixalinho e em outras zonas da cidade. O que é que sucede? Sucede que esses esgotos unitários, quando chove, entram grandes caudais no sistema. O sistema não está preparado para esses caudais e então esses caudais deixam de ser bombados e passam, alguns deles, a deitar diretamente no rio. Portanto, poluindo o rio. Para além disso, esses caudais que são bombados, alguns deles a levarem água da chuva, também vão fazer aumentar a fatura que aparece na fatura da água, que ela é uma componente de saneamento, e nós estamos a pagar para tratar a água da chuva que não precisa de ser tratada. Justamente só porque o sistema não está bem
concebido, nem foi alterado. Estamos a falar em 18 anos de política do Partido Socialista, que sabia, que sempre tentou omitir estes factos da população, e essa ligação, ao continuar unitária, faz com que nós vamos pagar uma fatura muito maior à Cimar Sul do que necessitaríamos gastar. Porquê? Porque estamos a pagar para tratar a água da chuva. E essa água não necessita ser tratada. Poluindo, quando chove demais, morreu. Portanto, há uma série de situações, relativamente também aos SMAs. Nós temos feito, eu poderia aqui elencar uma série delas, nós somos muito proativos, temos propostas, temos situações em que já demonstramos e que foram depois a espaços. O PS deixa passar um tempo e depois assume aquela proposta como sua. Essas propostas não são do Partido Socialista, fazem parte da agenda política do PSD, mas são são a ponta do iceberg do que é o restante da agenda que o PSD tem para implementar. Isso é o mínimo. É o mínimo que se exige ao nível da limpeza. Como é que é possível haver tantas exigências ao nível da limpeza, tantas queixas ao nível da manutenção de espaços verdes? A manutenção de espaços verdes e a limpeza devia ser uma coisa que a Câmara tinha sempre de assegurar. Não era necessário, podíamos alertar, olha, de facto há ali um problema ou outro. Nós tivemos um problema gravíssimo aqui na cidade. Nós não podemos lidar com política quando nos falta o mais básico, que é os serviços públicos a funcionar. E o Montijo chegou quase a esse ponto de ruptura. Como sabe, cada vez mais as redes sociais são a ligação à população e às pessoas, e a AMT, Associação Cultural, nós temos uma página, seu nome Montijo Portugal, e na qual nos orgulhamos de ter quase 10 mil pessoas agregadas, o que se calhar prefaz uma das páginas com mais pessoas agregadas no Concelho do Montijo. Como tal, damos a oportunidade às pessoas também para poderem exercer algumas questões e dissemos que hoje estaria presente, e houve algumas pessoas que fizeram algumas questões. Neste caso, vou começar por Miguel Dias, que fez uma questão em que qual é a sua opinião sobre a polémica descida do IMI pela Câmara e que fazer quanto ao desequilíbrio financeiro nas contas locais. Boa tarde, Miguel. Portanto, eu vou responder à sua pergunta de duas componentes. Primeiro, não é uma descida acentuada e polémica. É uma descida, a descida do IMI. O IMI já estava num determinado valor, que é 4,5%. O IMI máximo é 0,5%, portanto, nós pedimos 0,5%, nós temos 0,45%. Existem à roda 230 municípios que têm o IMI abaixo do Montijo. Portanto, o IMI do Montijo já é dos mais altos do país e é dos mais altos da área metropolitana de Lisboa. Portanto, a região onde nós nos inserimos. Portanto, nós pagamos demais, IMI demais. Portanto, tudo o que seja uma descida do IMI, até existe uma posição da Associação Nacional de Municípios que diz que o IMI deveria estar à roda do 0,4%. O PSD entende que o IMI tem margem para baixar, mas entende também que a Câmara não tem uma organização capaz de baixar demasiado o IMI. Portanto, o que é que deve ser implementado? Uma trajetória de descida do IMI gradual, concertada, de maneira a não colocar em risco a prestação de serviços por parte da Câmara, ao mesmo tempo que a Câmara encontra fontes de financiamento alternativas, dizem que não sabem quais. Eu sei quais, e o PSD tem grandes iniciativas no sentido de criar receitas adicionais que não passam necessariamente por imposição de impostos ou de taxas sobre os montejentes, passam pelo desenvolvimento do Montijo, portanto, de implementar uma agenda de desenvolvimento na nossa terra, que podem potenciar o crescimento das receitas noutras áreas que não necessariamente o IMI, que castiga os proprietários e que castiga os residentes da nossa terra. Portanto, nós temos de ter uma receita de IMI equilibrada para o que é as nossas necessidades contabilísticas, mas não temos de ter o máximo, ou muito próximo do máximo, que é o que temos neste momento. Nesse sentido, houve uma proposta do governo do PSD que foi implementar o IMI familiar. Essa proposta foi acolhida praticamente por metade dos municípios do país. Nós fizemos uma declaração em Assembleia Municipal a propor que o Montijo agarrasse essa oportunidade que nos é dada pelo Orçamento de Estado aprovado pelo Executivo anterior do nosso país. O PS entendeu que poderia propor essa situação, o PS propôs,
não propôs a utilização da total margem que é possível baixar, entendeu baixar menos do que é possível. Nós, mesmo assim, aprovamos, porque entendemos que é melhor baixar um bocadinho do que não baixar nada. Portanto, tudo o que seja despenalizar esse imposto, que já de si está muito agravado aqui no Montijo, e ainda mais para as famílias proprietárias. Convém dizer que isto só se aplica à primeira residência da família. Portanto, uma família que tenha 10 casas ou 10 habitações, só na habitação daquela família é que pode aplicar esta medida. As outras todas, se estiverem arrendadas, irá pagar o IMI normal. Portanto, só na casa de família é que a receita, essa descida é feita, e essa descida, estamos a falar de uma baixa de 80 e tal mil euros, 88, se não me engano, 1000 euros. Portanto, não é nada do outro mundo, é uma pequena ajuda para as famílias, mas que já de si o PSD abraça, porque é um caminho, é o início de um caminho, nós entendemos que é justo. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que se nós quisermos receber as receitas do IMI, também consigo. Se nós quisermos receber as receitas do IMI, ainda há muito pouco tempo, disse ao Sr. Presidente que existe uma medida que pode ser implementada, que é de justiça. Eu vou dar o exemplo, só. As pessoas que têm duplexes no Montijo, que se chamam de duplex, que é a casa mais o aproveitamento de sótão, pagam um IMI de si baixo. Porquê? Relativamente à propriedade que têm. Porquê? Porque a parte do sótão não entra como um IMI habitacional, entra como um IMI de arrecadação. Portanto, de arrumos ou de anexos. Portanto, é um IMI que de si entra naquela componente, em grande parte das declarações, entra naquela componente que é a área bruta privativa e a área bruta dependente. Na parte dependente que é contabilizada só uma parte. O que é que significa? Significa que essas pessoas pagam menos do que poderiam pagar por essas casas. No entanto, essas pessoas também vivem muito penalizadas. Porquê? Porque, de si, essas casas que se correspondem aos últimos pisos dos prédios, nomeadamente dos prédios mais recentemente construídos, têm de si um problema. Que é, essas casas foi-lhes emprestado, por exemplo, em moeda antiga, 40 mil contos. Portanto, estamos a falar de 160, 200 mil euros, coisas muito grandes, 200 mil euros. Ou para cima, há pessoas que pagaram mais até, para comprar os tais pseudo-duplexes, que afinal se revelam não ser um duplex. No momento em que as pessoas começam a ter dificuldades, vão ao banco, o banco vai reavaliar a casa e diz assim, não, isto não é um duplex, isto é uma casa mais uma arrecadação. E então, essas casas que o banco, ao emprestar 400 mil euros, essas casas são avaliadas por 120, 130, 200 mil euros, são avaliadas por 120, 130, 80, 90, dependendo ali da casa, e então as pessoas têm ali um problema, que é, emprestaram-lhes tanto dinheiro e agora o preço da casa afinal é tão baixo, fui aqui enganado por promotor, pelo banco, como é que isto correu? Isto correu mal. E correu mal porque não houve verdade territorial. O território deve ser verdadeiro, a construção deve ser verdadeira, a Câmara nunca exerceu a sua capacidade de fiscalização de modo adequado, a Câmara nunca exerceu a sua capacidade de ordenamento do território adequado, os construtores também se aproveitaram disso. Estas situações são situações do conhecimento geral e eu entendo que existe uma janela de oportunidade para se atualizar isto, que é durante a revisão do PDM que está em curso. E então, aí propõe-se o quê? Atualizar estas situações, porque existe uma possibilidade dentro do PDM, eu já falei nisso dentro da Câmara, existe uma possibilidade de atualização disso. O que é que faz? Faz com que, se calhar, as pessoas vão passar a pagar o IMI atualizado, mas no dia em que forem executados, também vão ter a totalidade da casa como duplex. Portanto, a garantia de que essas pessoas podem utilizar a casa para cumprimento da sua necessidade financeira também existe. Portanto, é tornar o território mais verdadeiro e aí, se calhar, a descida do IMI. Se nós utilizarmos o IMI como uma ferramenta inteligente e não como uma queixa, eu vejo muitas pessoas a queixar-se às vezes do IMI e eu sei, porque eu também pago o IMI, mas também vou verificar a minha declaração do IMI e ainda há pouco tempo disse, está aqui uma pequena situação, que a minha casa, por exemplo, não tem rede de gás canalizado. Isso baixa 2% no IMI. Se calhar há muitas pessoas que não têm conhecimento destas realidades, portanto, o que eu aconselho é as pessoas olharem para a sua declaração de IMI e tentarem verificar se aquela declaração que ali está se bate com a realidade da casa que ocupam e se não bater com a realidade, irem procurar meios para atualizar a sua declaração de IMI. Que se calhar, por essa via, se calhar até pagamos todos menos IMI. E agora dizem, agora o vereador está ali a baixar a receita da Câmara. Não, mas eu entendo que estes mecanismos devem ser mecanismos verdadeiros. Se nós não trabalhamos com verdade neste mundo, então aí
Tanto ao calo internado, nós andamos sempre a enganar uns aos outros. Outra das questões também nos foi efetuada através da nossa página do Facebook e desta feita por Joaquim Zambujo. Joaquim Zambujo diz-nos que pensa que o PSD pode ser uma oposição credível para os montigenses quando apresenta uma candidata, a senhora Mercedes Borges, e que promete que vai estar de corpo e alma no Montijo, mas que nunca está presente nas reuniões de Câmara. Essa situação de facto não é real. A doutora Mercedes Borges é uma pessoa que me acompanha por muitas vezes às reuniões de Câmara, portanto eu arriscaria dizer praticamente metade das reuniões estou com a doutora Mercedes. As reuniões de Câmara são feitas não por esta ou aquela pessoa, são feitas por autarcas do PSD que foram eleitos para o cargo. A doutora Mercedes, como sabemos, é uma pessoa que tem uma agenda também na Assembleia Nacional, portanto na Assembleia da República. É uma pessoa de altíssimo nível e super conhecedora de uma série de problemáticas, seja ao nível da segurança social, seja ao nível de uma série de assuntos que ela domina praticamente como ninguém que eu conheça. Portanto, é uma pessoa que domina e que é um verdadeiro ativo no PSD, no Montijo. É uma pessoa que protagonizou e continua a protagonizar um desejo de mudança na nossa terra. Portanto, é uma pessoa que nós abraçamos e que o PSD entende que é determinante para a credibilidade da nossa posição no Montijo. Portanto, é uma pessoa que é fantástica, até ao nível de apoio pessoal. Sempre que nós necessitamos por outras situações, a doutora Mercedes está sempre disponível a ajudar e a criar o confronto de ideias profícuo, no sentido de melhoria dos assuntos, das temáticas aqui no Montijo. Portanto, é uma pessoa, eu diria, a doutora Mercedes é um político de primeira água, como quase ninguém que exista no Montijo. Portanto, nesse sentido, o Montijo terá sempre a ganhar com a presença da doutora Mercedes e com o protagonismo da doutora Mercedes. Portanto, o Montijo será sempre melhor com a presença e com o ativo que a doutora Mercedes pode trazer. Claro que poderão haver pessoas que dizem a doutora Mercedes esteve ausente desta ou daquela reunião, mas eu perguntaria a essas pessoas se essas pessoas estão de facto presentes nas reuniões de Câmara para saber o que é que se passa. É que eu não vejo lá essas pessoas. Essas pessoas que às vezes fazem críticas, eu diria demagógicas, relativamente a essas situações, também são pessoas que não estão de facto presentes nas reuniões para perceber se o Montijo está ou não está bem entregue aos restantes autarcas. Eu até me sinto um bocadinho preocupado como autarca. Eu diria, então, e eu, o Dr. João Paulo Inês, o Vasco Fernandes, que vão, estamos a falar da doutora Alda Beatriz, estamos a falar de todo o elenco. É que o PSD tem uma equipa fantástica ao nível de representatividade em todos os órgãos que se permite exercer uma determinada rotatividade dentro dos seus pares. Portanto, nós não temos necessidade desse tipo de protagonismo. Obviamente que a doutora Mercedes pode ser mais notada a sua falta, porque a doutora Mercedes foi a que corporizou a agenda do PSD aqui no Montijo, foi a candidata. Obviamente que por essa via poderá haver essa crítica, mas essa crítica eu só a aceitaria de alguém que pudesse estar muito ativo na cena montijense, que fosse às reuniões de Câmara, que percebesse o que é que se passava lá, mas não vai. Portanto, nesse sentido, eu só posso rejeitar esse tipo de críticas. A doutora Mercedes em nada faltou ao Montijo. Chegamos assim à última questão desta entrevista e, como não poderia deixar de ser, uma pergunta inevitável: o Sr. Pedro Vieira vai ser o próximo candidato pelo PSD à Câmara do Montijo, ou em tempo oportuno o PSD irá apresentar outro candidato e será talvez a doutora Mercedes Borges a próxima candidata pelo PSD à Câmara Municipal do Montijo? Sabe que está aqui a fazer uma pergunta que não se pode colocar assim. Porque assim, ainda vem na sequência até da pergunta anterior, o PSD é um partido no qual os candidatos não surgem dessa maneira. Portanto, não sou eu que me perfilo como candidato, ou não é a doutora Mercedes que se perfila candidato, ou alguém.
este técnico que se perfila o candidato, ou o partido que impõe algum candidato, essas situações não se passam assim. O PSD é um partido muito democrático, muito livre, portanto, onde a liberdade é um valor e a democracia são valores. Nós não temos candidatos impostos por cúpulas partidárias, como o PCP, que impõem candidatos. Nós não temos candidatos que se afirmam dentro de uma política de protagonismo pessoal, como o PS. Não temos essa leitura. Portanto, em que a Câmara, praticamente todos os órgãos de informação, a política camarária está sempre a impor-nos a imagem do Sr. Presidente Nuno Canta, a vender-nos aquela imagem. Nós não necessitamos dessas situações. Portanto, nós estamos neste momento a fazer um trabalho para o Montijo. Estamos a meio do mandato. O nosso interesse são as pessoas do Montijo, não são os candidatos ou os pseudo-candidatos. Nós temos ideias para o Montijo, já demonstramos. Nós temos uma agenda de altíssimo nível e pretendemos puxar a fasquia o mais alto possível para o Montijo. E em momento oportuno, obviamente que sairá uma equipa e dentro dessa equipa, provavelmente um candidato. Eu espero que seja a doutora Mercedes Borges a continuar a protagonizar o projeto do PSD no Montijo, porque a doutora Mercedes já demonstrou ser a pessoa mais capaz, dentro do elenco das pessoas que eu perspectivo que possam surgir aqui para o Montijo, mas eu também sou mais uma peça só. Portanto, eu não posso falar porque eu desejo, pessoalmente, são situações que passam necessariamente por vários patamares de decisão, e esses patamares de decisão conduzirão ao melhor candidato. Eu tenho certeza que o PSD apresentará às eleições o melhor candidato de todas as forças políticas. Tenho certeza que irá apresentar o melhor programa, porque a nossa agenda é de altíssima exigência. Portanto, não tenho dúvida. Correto. E até lhe posso dizer isso como Presidente da Comissão Política. O Montijo terá o melhor candidato do PSD. Correto. Resta-nos então, em nome da AMT, Associação Cultural Montijense, agradecer a sua presença, a todas as pessoas que viram esta entrevista, também um agradecimento da AMT. Até a próxima entrevista e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Muito obrigado.